Olá! Começa agora mais uma análise focada aqui nos nossos temas de interesse. Hoje o nosso radar tá ligado na Lei 8.112 de 1990, sabe? Aquela que rege os servidores públicos civis federais. E o foco específico hoje é o capítulo que trata das penalidades disciplinares. A fonte, claro, é o próprio texto da lei. A gente pegou os artigos que definem direitinho as sanções, né? Nossa missão aqui é entender quais são as consequências para quem, digamos, sai da linha. Como essas punições funcionam e o que a lei leva em conta na hora H. Vamos mergulhar nesse regime disciplinar. Essa análise é fundamental, né? Ter regras claras sobre disciplina na administração pública é essencial. Define não só o que se espera do servidor, mas, claro, o que acontece se houver algum desvio de conduta. É um mecanismo importante para garantir a responsabilidade e, ao mesmo tempo, um processo justo para o servidor, né? Certo. Então, para começar, a lei meio que estabelece um cardápio de punições, podemos dizer assim. O artigo 127 lista 6 tipos. Vai do mais leve ao mais severo. Quais são elas exatamente? Exato, são 6 mesmo. Primeiro, a advertência, que é a mais branda de todas. Depois vem a suspensão. Aí temos a demissão, que é a mais grave para o servidor que está na ativa. E ainda a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que pega quem já está inativo. E, por fim, a destituição de cargo em comissão, para quem ocupa esses cargos sem ser efetivo, e a destituição de função comissionada. Entendi. E a aplicação disso não pode ser, bom, de qualquer jeito, imagino eu. Deve ter critérios, né? Ah, com certeza. O artigo 128 trata justamente disso. A autoridade não pode simplesmente escolher a penalidade que quer aplicar. Precisa avaliar um conjunto de fatores, sabe? A natureza e a gravidade da infração, obviamente. Os danos que essa infração causou para o serviço público. Se existiram circunstâncias que podem atenuar ou agravar a situação. E também o histórico funcional do servidor, os antecedentes dele. Faz sentido. E tem um ponto crucial aqui, que está lá no parágrafo único desse artigo, a obrigatoriedade da fundamentação. Qualquer ato que imponha uma penalidade tem que dizer qual é a base legal e qual o motivo específico daquela sanção. Isso é uma garantia importante contra arbitrariedades, né? Ah, sim. O servidor precisa saber exatamente por que está sendo punido. Exato. E a decisão precisa estar amarrada na lei. Garante a transparência e a legalidade do processo. Como ela funciona na prática? Bom, a advertência que está no artigo 129, é isso mesmo, a sanção mais leve. E é sempre aplicada por escrito, viu? Fica registrada. Ela serve para infrações consideradas de menor potencial ofensivo. A lei até lista algumas situações específicas do artigo 117. Tipo o quê, por exemplo? Coisas como, sei lá, ausentar-se do serviço sem autorização, retirar um documento da repartição sem permissão, recusar fé a documento público, ou até mesmo coagir um subordinado para fins políticos. Essas coisas. Entendi, são condutas que atrapalham o dia a dia, o bom funcionamento, mas que não chegam a ser consideradas gravíssimas. Exatamente. A advertência também pode rolar por inobservância de deveres funcionais básicos, aqueles listados no artigo 116, sabe? Mas só quando a falta não justifica uma penalidade mais pesa. É tipo um puxão de orelha formal, um aviso para que aquilo não se repita. Entendido. E se a conduta for um pouco mais grave? Ou se o servidor for, digamos, teimoso e repetir uma falta pela qual já foi advertido? Aí a gente passa para a suspensão. Isso mesmo. A suspensão, que está detalhada no artigo 130, já é um degrau acima, né? Em termos de severidade. Ela pode ser aplicada em duas grandes situações. Primeiro, como você disse, em caso de reincidência. O servidor levou a advertência e cometeu a mesma falta de novo. Segundo, quando ele viola outras proibições da lei, aquelas que não são leves o suficiente para só uma advertência, mas também não tão graves a ponto de dar demissão. E tem um limite de tempo para essa suspensão, certo? Não pode ser para sempre. Correto, tem um limite máximo, sim, são 90 dias de suspensão. 90. 90 dias. Isso. E tem também um caso bem específico no parágrafo 1º. Se o servidor se recusar, sem uma boa justificativa, a fazer uma inspeção médica que a autoridade determinou, ele pode ser suspenso por até 15 dias. 15 dias? É.
E essa suspensão específica acaba assim que ele cumprir a determinação médica. Interessante. E tem uma outra coisa interessante na suspensão, que é a possibilidade de converter em multa. Está lá no parágrafo 2º do 130. Converter em multa? Como assim? É que se a autoridade achar que é mais conveniente para o serviço, sei lá, para não parar uma atividade importante, ela pode substituir a suspensão por uma multa. Aí o servidor continua trabalhando normal, mas tem um desconto de 50% do vencimento ou da remuneração por cada dia que ele ficaria suspenso. Nossa, isso parece uma solução bem pragmática em certas situações para não prejudicar o serviço, né? Exatamente. Agora, essas penalidades, advertência e suspensão, elas ficam para sempre lá na ficha do servidor, manchando o histórico? Não necessariamente. O artigo 131 traz uma luz no fim do túnel, digamos assim. Ele prevê a possibilidade de cancelamento desses registros. Depois de 3 anos de efetivo exercício, sem cometer nenhuma nova infração, o registro da advertência pode ser cancelado. 3 anos? Isso. E para a suspensão, o prazo é um pouco maior. São 5 anos de bom comportamento sem novas infrações. É um incentivo para a pessoa andar na linha, né? Sim, claro. Mas esse cancelamento apaga tudo o que aconteceu? Volta a ser como antes? Não totalmente. O parágrafo único desse artigo é claro. O cancelamento não tem efeitos retroativos. Quer dizer, ele limpa o registro dali para frente, mas não desfaz eventuais consequências que a punição teve lá atrás, sabe? Como, por exemplo, ter sido considerada como agravante para uma outra penalidade. Ah, entendi. Faz sentido. Ok, agora acho que a gente chega no ponto mais crítico para o servidor que está na ativa: a demissão. O artigo 132 lista situações que podem levar a essa penalidade máxima. E é uma lista bem extensa, não é? Sim, é uma lista considerável e ela abrange condutas de alta gravidade mesmo. Inclui desde coisas óbvias como crime contra a administração pública, improbidade administrativa, corrupção, até abandono de cargo, que é sumir por mais de 30 dias, inassiduidade habitual, que é faltar demais sem justificativa, insubordinação grave em serviço, ou até a ofensa física contra colega ou particular dentro da repartição. Nossa, é bastante coisa. E tem também questões ligadas a dinheiro público, né? Aplicação irregular, revelação de segredo. Exato, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo que o servidor soube por causa do cargo, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional. E acumulação ilegal de cargos também. Também. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. E ainda a transgressão daquelas proibições mais sérias do artigo 117, incisos I, X a 16. Quais seriam essas? Só para a gente ter uma ideia. Ah, são várias. Por exemplo, valer-se do cargo para tirar vantagem pessoal ou para outros, participar da gerência de empresa privada que negocia com o governo, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, receber propina, comissão, presente, praticar usura, agir com desídia, que é aquela preguiça, negligência habitual no trabalho, ou usar recursos materiais da repartição para fins particulares. É um rol bem amplo. Uau! Realmente, essa amplitude de causas para a demissão mostra uma preocupação muito grande da lei com a conduta ética e a legalidade no serviço público. Sem dúvida nenhuma. Se você perceber, muitas dessas causas estão diretamente ligadas à integridade, à honestidade, ao uso correto do poder e dos recursos públicos. A lei é bastante rigorosa nesses pontos, né? E isso reflete a importância da confiança que a sociedade deposita na administração. E eu li em algum lugar que, para alguns desses casos de demissão, a lei prevê até uns procedimentos mais rápidos. É isso mesmo? Como funciona? Sim, é isso mesmo. Para situações que são consideradas de apuração mais objetiva, a lei criou o que se chama de procedimento sumário. É o caso da acumulação ilegal de cargos, que está lá no artigo 133, do abandono de cargo, no 138, e da inassiduidade habitual, no 139. Vamos pegar a acumulação ilegal como exemplo. Como é esse rito sumário na prática? Olha, quando se detecta que um servidor está acumulando cargos ilegalmente, primeiro ele é notificado para escolher um dos cargos, em 10 dias. Esse prazo não pode ser prorrogado. 10 dias para decidir. Isso. Se ele não fizer a opção nesse prazo,
Aí sim abre-se o processo sumário. Geralmente, forma-se uma comissão com 2 servidores estáveis que faz uma apuração bem rápida. Basicamente, eles indiciam o servidor, dão a ele 5 dias para apresentar defesa e, em seguida, apresentam um relatório para a autoridade decidir. E se ele resolveu optar durante a defesa? Se no prazo da defesa o servidor optar por um dos cargos e ficar demonstrado que ele agiu de boa fé, o processo é convertido num pedido de exoneração do outro cargo. Resolve-se assim. Mas, se a má-fé ficar comprovada, aí a consequência é a demissão mesmo, ou a destituição ou a cassação nos cargos que ele acumulava ilegalmente. Entendi. E a ideia é ser rápido, né? Exato. A ideia é resolver a situação toda em cerca de 30 dias, podendo prorrogar por mais 15. É para ser ágil. E para abandono de cargo e inassiduidade, é parecido? O rito é bem parecido. O abandono, só para lembrar, se configura com mais de 30 dias seguidos de ausência intencional. A inassiduidade com 60 dias de faltas injustificadas, mesmo que intercaladas, num período de 12 meses. O processo sumário, nesses casos, foca em comprovar esses períodos de ausência ou os dias específicos de falta. A intenção do legislador foi clara: dar agilidade para resolver essas situações que, em tese, dependem mais de verificar fatos concretos, datas, registros de ponto, etc. Entendido. Agora, uma dúvida. E se o servidor já estiver aposentado? Ou em disponibilidade? Ele ainda pode ser punido por algo que fez quando estava na ativa? Pode sim. O artigo 134 trata exatamente disso: a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Se ficar comprovado, depois que ele já está inativo, que ele cometeu lá atrás, enquanto estava trabalhando, uma falta que seria punível com demissão, ele pode ter o benefício cassado. Nossa! É uma forma de dizer que a aposentadoria não é um escudo, não apaga a responsabilidade por faltas graves cometidas durante a carreira. E para aquelas pessoas que ocupam cargo em comissão, mas não são servidores de carreira, concursados, como funciona para elas? Para essas pessoas, existe a figura da destituição de cargo em comissão, que está prevista no artigo 135. Ela ocorre se essa pessoa cometer uma infração que, se fosse um servidor efetivo, levaria à suspensão ou à demissão. Basicamente, as mesmas faltas graves. Que tem um detalhe interessante no parágrafo único, né? Tem sim. Mesmo que a pessoa já tenha sido exonerada do cargo em comissão, seja porque pediu para sair ou por decisão da chefia, se depois se descobrir que ela cometeu uma infração grave enquanto ocupava o cargo, essa exoneração é convertida em destituição. Isso faz diferença. Faz. Porque a destituição é uma penalidade. Fica registrada, e isso pode ter implicações futuras para essa pessoa, se ela tentar voltar para o serviço público, por exemplo. Falando nessas implicações, algumas dessas penalidades mais graves, como a demissão ou a destituição por certos motivos, trazem consequências que vão além de perder o cargo, certo? Sim, e são consequências bem sérias. O artigo 136 é claro nisso. A demissão ou a destituição por improbidade administrativa, inciso 4º do 132, aplicação irregular de dinheiro público, 8º, lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio, 10º, ou corrupção, 11º, todas essas acarretam a indisponibilidade dos bens do ex-servidor. Indisponibilidade dos bens, para quê? Para garantir o ressarcimento ao erário, ou seja, a devolução do dinheiro desviado ou do prejuízo causado. Isso tudo sem prejuízo de uma eventual ação penal, na esfera criminal. Ou seja, a pessoa pode perder o cargo, ter os bens bloqueados, ter que devolver dinheiro. E ainda responder por crime. Exatamente. A responsabilidade administrativa não exclui a financeira e nem a criminal. As esferas são independentes, mas podem correr juntas. Entendi. E quanto a voltar para o Serviço Público Federal, depois de uma demissão dessas mais graves? Existem impedimentos permanentes? Olha, o artigo 137 trata disso. Para algumas infrações do artigo 117, como valer-se do cargo para obter vantagem, inciso 9º, ou atuar como procurador junto a repartições, inciso 11, a penalidade gera uma incompatibilidade. A pessoa não pode assumir novo cargo público federal por 5 anos. 5 anos. Ok. Já para aquelas infrações mais graves que levam à demissão, listadas no artigo 132 como crime contra a administração, improbidade, corrupção, lesão aos cofres públicos, etc.,
Havia uma previsão bem dura no parágrafo único. Ele dizia que o servidor demitido ou destituído por essas razões não poderia jamais retornar ao serviço público federal. Era uma proibição definitiva. Havia. Você usou o passado. Essa regra mudou. Sim, mudou. Isso é fundamental mencionar. Esse parágrafo único do artigo 137 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, numa ação chamada ADI 2975. O STF entendeu que uma punição de caráter perpétuo, para sempre, seria desproporcional e violaria princípios da Constituição, como o da individualização da pena e o da vedação de penas perpétuas. Ah, então essa proibição absoluta e eterna não vale mais. Não vale mais. Embora a demissão por esses motivos continue sendo gravíssima e possa gerar outras ineligibilidades, por exemplo, na lei da ficha limpa, aquela proibição absoluta e para sempre de retornar ao serviço público federal, prevista especificamente nesse parágrafo, foi afastada pelo STF. Nossa, essa é uma atualização bem importante mesmo sobre a interpretação da lei. Muito bom saber disso. E, para a gente ir organizando as ideias, quem tem autoridade para aplicar cada uma dessas penalidades? Imagino que varie conforme a gravidade, né? Varia e varia bastante. O artigo 141 define direitinho essa competência. As penalidades mais drásticas, que são a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, são de competência das mais altas autoridades da República. Presidente da República, presidentes das casas do Congresso Nacional, presidentes dos tribunais federais e o Procurador-Geral da República. Cada um dentro da sua área de atuação, claro. Só a cúpula, então. Basicamente, para suspensões acima de 30 dias, a competência já desce um degrau, fica com autoridades administrativas de nível hierárquico imediatamente inferior a essas. Já as punições mais brandas, advertência e suspensão de até 30 dias, aí sim, podem ser aplicadas pelo chefe da repartição onde o servidor trabalha ou por outras autoridades que os regimentos internos dos órgãos designarem. E a destituição de cargo em comissão? Aquela para quem não é efetivo? Essa é aplicada pela mesma autoridade que fez a nomeação para o cargo, o que faz sentido, né? É uma relação de confiança bem específica ali. Quem nomeia, destitui. Certo. Bom, então cobrimos as penalidades em si, os critérios para aplicar, os procedimentos, inclusive os sumários, e as autoridades competentes. Falta um ponto que é sempre crucial em direito disciplinar: a prescrição. A administração não tem todo o tempo do mundo para agir, correto? Exatamente. O direito de punir da administração não é eterno, ele prescreve. O artigo 142 estabelece esses prazos de prescrição da ação disciplinar. São 5 anos para as infrações que são puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo-função. 5 anos para as mais graves. Isso. O prazo cai para 2 anos no caso de infrações puníveis com suspensão. 2 anos? E é bem mais curto, apenas 180 dias para as infrações puníveis com advertência. 180 dias para advertência? E como se conta esse prazo? Comece a contar do dia em que a infração aconteceu. Não exatamente. E esse é um detalhe muito importante que está no parágrafo 1º. O prazo começa a contar da data em que o fato se torna conhecido pela administração, não necessariamente de quando aconteceu. Ah, da data do conhecimento. Isso muda tudo. Muda bastante. E tem outro ponto relevante, no parágrafo 2º. Se a infração disciplinar também for considerada crime pela lei penal, aplicam-se os prazos prescricionais previstos lá na legislação penal, que geralmente são mais longos que os administrativos. Entendi. E o que acontece com esse prazo quando a administração finalmente abre um processo para apurar? Ele continua correndo? Não. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar formal interrompe a contagem da prescrição. É o que diz o parágrafo 3º. Isso significa que o cronômetro da prescrição para enquanto o processo está em andamento, até que haja uma decisão final da autoridade competente. E depois que o processo acaba, com uma decisão ou arquivamento, o prazo volta a contar de onde parou? Não, ele não volta de onde parou, ele recomeça do zero. É o que diz o parágrafo 4º. A partir do dia em que cessa a interrupção, ou seja, depois da decisão final ou do arquivamento definitivo, o prazo prescricional volta a correr integralmente, pelo período total previsto para aquela penalidade, 5 anos, 2 anos ou 180 dias. Ah, recomeça do zero. Isso.
Isso garante que a administração tenha o tempo necessário para apurar devidamente a infração depois que o processo é instaurado, mas também estabelece um limite temporal para a conclusão e aplicação da pena, evitando que o servidor fique naquela situação de investigação para sempre, né? Entendido. Então, fazendo uma revisão rápida do que a gente conversou, passamos pela lista completa de penalidades, desde a advertência até a cassação. Vimos os critérios que a autoridade precisa olhar para aplicá-las, como a gravidade da falta, os danos, os antecedentes do servidor. Detalhamos também aqueles procedimentos especiais, mais rápidos para casos como acumulação ilegal e abandono de cargo. Falamos das consequências adicionais, como o ressarcimento ao erário e os impedimentos para voltar ao serviço público, lembrando da decisão do STF sobre a proibição perpétua. E finalizamos agora com quem pode aplicar cada pena e os prazos de prescrição que limitam essa ação da administração. Foi bastante coisa. Foi sim. E é essencial lembrar, né, que este capítulo 5 das penalidades que a gente explorou hoje, ele define quais são as punições possíveis, mas a aplicação delas, especialmente as mais graves como suspensão e demissão, só pode ocorrer depois de um processo administrativo disciplinar regular. Esse processo está detalhado lá no título 5 da mesma Lei 8.112, e é nesse processo que o servidor vai ter a garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório, que são princípios constitucionais que não podem ser afastados de jeito nenhum. Perfeito, ótima ressalva. E acho que isso nos deixa com uma questão interessante para pensar, né? A lei cria toda essa estrutura super detalhada de infrações, penalidades, critérios, procedimentos, prazos. Fica claro que a intenção é buscar um equilíbrio. Por um lado, garantir a disciplina, a eficiência, a integridade do serviço público. Por outro, proteger o servidor contra perseguições, contra decisões injustas ou arbitrárias. A pergunta que fica martelando é: será que no dia a dia da máquina pública federal, na prática, esse equilíbrio que a lei buscou, será que ele se concretiza? Será que a prática consegue realmente refletir essa busca por justiça e eficiência ao mesmo tempo? Fica aí a provocação para nossa reflexão individual.